A paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando, né, mais um podcast dessa semana. Esse podcast que tem sido bênção na vida de muitas pessoas. E hoje já quero dizer aqui para vocês que nós temos hoje uma história impactante. Já ouviu o testemunho de alguém que teve uma visão, uma visitação no inferno? Pois é, hoje nós estamos aqui com a missionária Diana. Ela tem um testemunho de vida impactante e Deus permitiu essa mulher, né, ir até o inferno, e ela tem para compartilhar conosco aqui o que ela vivenciou ali dentro. Então, se você quer assistir esse podcast, não assiste sozinho não, já manda para alguém o link e fique conosco até o final. Eu tenho certeza, né, que você terá uma outra visão do mundo espiritual depois de assistir esse podcast. Eu sou a pastora Esther, organizadora do projeto Culto na Roça, e eu quero te convidar, né, a ser parceiro desse canal, a se inscrever, curtir e comentar os nossos vídeos. Então vamos lá? Missionária Diana, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Esté, tudo bom? Olha, é um prazer ter você aqui. A gente veio conversando, eu trouxe a missionária Diana, né, lá de Senador Canedo comigo, e a gente veio tentando entender o mistério de Deus, né? Como que ela veio tá aqui com a gente, né? Porque o pastor Hélio Júnior me falou dela, aí ela conhece alguém que eu conheço, e alguém de outro estado trouxe ela aqui pela primeira vez. Eu falei, gente, mulher, é pra você estar ali com a gente, não tem como, É né? verdade, mistério de Deus, né? Quando Deus quer, Ele opera, que a gente nem sabe como é que é o trabalhar de Deus, né? E isso é interessante porque tem muitas pessoas que têm um sonho de estar aqui, quer estar aqui, não sabe como que faz para estar aqui. E quando Deus tem um propósito, no momento certo, né, ele prepara as pessoas, prepara o caminho, prepara o jeito e acontece. Eu E vejo isso. acontece, é verdade, pastora. E o trabalhar de Deus a gente não entende, igual eu falei, né? E eu nunca imaginaria que eu estaria aqui hoje gravando, né? Esse testemunho, que logo eu, que fujo de câmera, igual eu falei para a senhora. Mas Deus, ele preparou tudo, né? Igual eu falei para a senhora, teve todo um preparo, né? E estou aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Foi assim, eu tem muito tempo que eu tô atrás da missionária Mariluz para gravar comigo. Meu Deus. E muito tempo mesmo, meses. Aí ela falou assim: não, segunda-feira eu vou estar aí e vou estar com a missionária. E aí faz assim, me grava e grava ela também, que ela tem um testemunho abençoado. Eu falei, então tá bom. E foi isso. E aí, de repente, ela não pôde vir de novo. E ela, não, então fala com a missionária, né? Então, assim, Verdade. Deus preparou esse Deus momento. preparou esse momento. Eu creio que tem pessoas, né, que vai precisar ouvir, né, esse testemunho para edificar vidas, né, como tem edificado esse canal, né, esse programa. E eu creio em nome de Jesus que vai edificar também com o meu testemunho. Né? Amém. A última edição que eu gravei foi em São Paulo, né? Eu estive lá semana passada. A gente teve uma reunião com um grupo de mulheres lá. Nós vamos fazer um congresso lá no mês de junho. E eu aproveitei, levei o equipamento e fiz uma entrevista com a pastora Widma, que é organizadora do projeto lá. Então, quem está em casa, se não assistiu essa edição, é uma edição especial gravada em São Paulo. E hoje eu estou aqui de volta, né, no nosso estúdio. Estou aqui de volta no nosso estúdio, no nosso cantinho, e eu tenho certeza que, mais uma vez, Deus vai falar ao seu coração. E agora eu quero conhecer quem é a missionária Diana, né? Eu particularmente vim conversando com você no carro, mas já comentando assim, um pouquinho da sua história, da sua Sim. trajetória. Mas eu não, de fato, eu não sei quem é, né? Quantos anos tem, quanto tempo que você mora aqui, de qual você falou para mim, da onde que você é, fala pro pessoal de onde que você é, quanto tempo que você tá morando aqui. Conta pra gente quem que é a missionária Diana. Eu sou lá de Imperatriz, Maranhão, né? Tem exatamente 6 anos que eu estou morando aqui. E o tempo que eu estou morando aqui é o tempo que eu voltei para Jesus, né? E, igual eu falei para você, eu sou lá de Imperatriz, Maranhão, me chamo Diana. A minha mãe e os meus familiares, a maioria é de lá, outros veio para cá, né? Depois que eu vim. Mas Deus mudou a minha história neste lugar, né? Senador Canedo, né? Deus mudou muito a minha história. Eu fui uma pessoa que foi criada no Evangelho, né, pastora? Foi uma pessoa criada. Minha mãe sempre me ensinou o caminho certo a trilhar, a andar, o caminho da palavra. Mesmo que às vezes ela não estava muito firme, que às vezes acontecia alguma coisa que ela afastava da presença de Deus.
Mas mesmo assim ela era uma mãe que falava assim: eu não vou, mas eu mando meus filhos, né? Sempre nós estava ali participando, coral infantil, sempre a gente estava ali na escola bíblica dominical e ela ensinou o caminho certo de nós seguir. Por isso que eu acho muito importante pai, mãe, né, estar ensinando o filho no caminho certo, porque dependendo da situação, às vezes que ele vai passar na vida adulta, ele sempre vai lembrar do ensinamento dos pais, né? E eu quando eu estava mais ou menos com 9 anos, 8 anos, 9 anos, eu passei por algo muito terrível na minha infância, que foi algo que praticamente quebrou a minha infância, sabe? Aquela mente de criança que eu tinha, que a minha mãe era separada do meu pai, né? Não deu certo o relacionamento dele, mas sempre eles dois tinham uma queda. Ela às vezes estava firme na igreja e às vezes ela caía, às vezes com ele. Ela era muito apaixonada nele e ele nela. E aí o que que aconteceu? Às vezes ele andava muito na minha casa, né, meu pai. E aconteceu que ele tentou abusar de mim, eu nessa idade, né. Ele não conseguiu finalizar, né, porque estava eu e a minha irmã mais nova que eu, e ele pediu para ela comprar alguma coisa no comércio, doce, criança ama, né, foi lá comprar. E ainda teve toques, né, tudo, mas ele não finalizou porque a minha irmã voltou, o comércio estava fechado e ela bateu na porta gritando. E não deu tempo, só que isso aí já foi algo para o inimigo usar para atrapalhar minha caminhada com Jesus. Depois disso, continuei indo para a igreja, só que fiquei com aquela mágoa no coração, fiquei com aquele rancor, aquela raiva do meu pai. Eu não conseguia perdoar do que ele tentou me fazer. Eu era muito criança, eu não entendia nada na época, mas quando eu comecei a crescer de 10, 11, 12 anos, eu comecei a criar essa raiva, esse ódio no meu coração a respeito do meu pai, né? E aí fui batizada, aos 12 anos desci as águas, mas mesmo assim tinha aquela mágoa, tinha aquela raiva do meu pai, não queria ver ele, né. E aí com o tempo, isso foi o suficiente para o inimigo que trabalhar na minha mente, porque o inimigo, pastora, ele quer somente algo para trabalhar na mente das pessoas, para dizer: "Ai, para que tu vai servir esse Deus?". Era isso que ele fazia na minha mente. Para que você vai servir esse Deus que o teu próprio pai tentou fazer isso contigo, né? E isso eu sofria depressão, eu não dormia, né? À noite chorava muito. E quando foi no caminhar, na minha adolescência, de 13 anos para 14 anos, foi eu decidi ir para o mundo. Eu decidi, a minha mãe não conseguiu me segurar, foi na época que eu estava estudando à noite, comecei a envolver com pessoas do mundo do crime, pessoas que andavam fazendo algo errado, eu comecei a envolver com esse tipo de pessoa. E algo que eu aprendi, pastora, que hoje eu tiro como ensinamento, as pessoas falam assim: "A amizade não leva a outro para o buraco". Infelizmente, leva, porque eu comecei a envolver nesse meio quando eu pensei que não estava perdida, né, estava fazendo coisa que não devia, estava mexendo com o que não era para mim mexer, né. E nesse período todo, eu estava nas festas, bebendo muito, andando com pessoas erradas, mas sempre você está no lugar que você fala: "Meu Deus, aqui não é o meu lugar", mas está tão escravizado que um abismo vai chamando o Uhum. outro, né, e assim foi na minha vida. E aí eu conheci o meu esposo, que é meu esposo atual que eu estava te falando hoje, Uhum. muito nova, né, tinha 14 anos, 15, quando eu conheci ele. A gente começou a se relacionar e ele também veio desse mundo, né, do tráfico, de droga, de roubo, essas coisas. Ele veio desse mundo e eu Ele era mais conheci. velho que você? Mais velho que eu, pouca coisa, uns 5 anos mais ou menos, né. E eu andei com ele nesse mundo, né, ao ponto que quando a gente estava namorando eu apanhei da polícia, né, Nossa. apanhei da polícia, ao ponto de os policial ver que eu era muito nova, me levou para casa da minha mãe de madrugada,
né? Levei uma taca muito grande, amanheci com os olhos tudo roxo, né? E falava, toma aqui essa vagabunda, toma aqui, né? Essa aqui é a vagabunda tua filha, toma aqui. A minha mãe só chorava, né? E só orava ao Senhor. Ela nunca desistiu, nem um minuto da minha vida, né? Sempre ela orava. Foi a época que ela se afirmou mais no Senhor para batalhar, né? E eu tinha mais irmão, e eu nesse mundo desse jeito, e sempre dando mau exemplo, né? Para os outros, que eram meus irmãos, né? Sempre dando mau exemplo. E aí foi uma caminhada muito de escravidão, pastor Esther, a palavra certa é essa. Muita escravidão, fui muito escravizada, muito. Aí foi quando eu descobri, aos 16 anos, eu estava grávida. Aí eu me entrei em desespero, porque eu não queria. Eu descobri que eu estava grávida. Aí quando eu descobri, aí eu fiquei, meu Deus, eu não quero, não quero, não quero. Só que Deus tinha um propósito nisso, né? Eu tentei abortar, e Deus não permitiu. Nossa. Não permitiu. O remédio fez mal para mim. Eu vomitei sangue, mas não afetou a criança. Não afetou. E aí fui morar junto com ele, que eu não tinha mais opção. Lá onde a gente morava é muito precário. A minha mãe costureira, costurava, trabalhava sozinha para manter uma casa cheia de filho. Ajudava, às vezes, da minha avó também, e não tinha condição, né? No Maranhão não é fácil as coisas, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eu falei, minha opção é me ajuntar. Só que eu não queria voltar para a igreja, sabe? Eu queria ficar no mundo, igual eu estava, beber, sair. Só que eu falei assim, eu não quero mais mexer com nada errado. Vou me casar agora, vou me ajuntar agora, vou criar minha filha, né, que era uma menina, que a minha filha mais velha hoje está com 20 anos. E eu falei assim, eu não quero mais viver essa vida, eu vou trabalhar. E aí eu dei a mesma profissão da minha mãe, né, que é costureira. Comecei a trabalhar nas fábricas, comecei a trabalhar e morando junto com ela. Só que era uma vida terrível. Nós vivia brigando, nós vivia um querendo matar o outro, um querendo furar o outro. Nós saía para as festas alegres, sorrindo. Quando nós voltava, era brigando, eram os dois querendo se matar, os dois bêbados querendo se matar. E a minha filha presenciou isso tudo, a minha filha mais velha, né? Não era uma vida normal, uma vida de casal, de amor normal, não. Era uma vida de guerra, de brigas. E ele no crime. E ele continuou vendendo droga, né? Só que ele falou para mim que tinha parado, e eu acreditei. Aí eu trabalhando, passava o dia inteiro fora, voltava só à noite, e ele em casa sem fazer nada. E eu ficava perguntando quando é que ele achava dinheiro, né? E ele vendia droga dentro de casa com a minha filha, e eu não sabia. Aí logo depois veio a segunda gravidez, e ele continuou, né? Só que chegou a um ponto, pastor Esther, porque assim, igual eu falei para a senhora, um abismo chama o outro. Chegou ao ponto, e era assim, ele me agredia, eu agredia ele, era uma coisa terrível. Eu morava do lado da casa da minha sogra. Era uma coisa terrível, nós não tinha paz de espírito, nós não tinha. Era briga, briga, briga mesmo. Só que sempre eu sonhava, sabe? Deus ele me deu um dom de sonho, sabe? De revelação de sonho. Sempre eu sonhava com as coisas assim diferentes, e eu ficava sem entender. O que eu sonhava sempre? Eu sonhava eu expulsando demônio. Você acredita? Eu sonhava eu expulsando demônio. E eu ficava sem entender. Por que esse sonho, né? Eu sonhava toda a vida, eu guerreando, expulsando demônio de pessoas. E eu ficava sem entender, meu Deus, que sonho é esse? Você afastada da Eu igreja? afastada da igreja e sonhando, eu expulsando demônio, colocando a mão, expulsando demônio de pessoas, né? E aí foi nessa luta, muita luta mesmo. O meu esposo, ele nunca conheceu a Deus, né? Nunca tinha conhecido a Deus. A mãe dele, vó dele, toda a geração veio de pessoas que mexem com macumba, que mexem com... poucas pessoas da família dele que conhecem a Deus, né? E aí veio toda dessa história. E a nossa vida era um inferno, pastora. A nossa vida era um inferno. Só que chegou um tempo que eu não aguentei mais aquela situação, sabe? Aquele vazio que eu sentia, eu não dormia, tinha pesadelo. Era a noite inteira sem dormir. Eu tomava remédio, eu dependia de remédio para dormir.
Aí chegou uma vez que eu não consegui mais aguentar. Eu tentei suicídio 3 vezes. Nossa. 3 vezes. Todas as 3 vezes, Deus enviava alguém, chegava na hora. Deus criava uma situação para dizer que não era para me fazer aquilo. Uma vez a minha mãe chegou, eu estava caída no chão. Minha mãe chegou, eu estava chorando, desesperada, caindo no chão. E eu falei, não tem mais solução para a minha vida. Porque o diabo, ele bota isso na sua cabeça. Ele fala para você que não tem mais jeito. Ele diz para você que a tua história acabou ali, não tem mais jeito. Porque ele quer a tua alma. Ele sabe que se tu tirar a tua vida, não tem mais jeito. Ele quer a tua alma e ele sempre vai colocar isso na tua cabeça. Aí o que aconteceu? A minha mãe chegou ali um dia, eu caída no chão, chorando. Minha mãe, eu falei assim, mãe, não tem mais jeito. A senhora vai enterrar sua filha porque eu não quero mais viver essa vida. E eu tentava me separar dele e ele ia atrás de mim, me ameaçava, era um trem terrível, né? E eu falei, não tem mais solução não, né? E aí a minha mãe pegou e falou assim para mim, minha filha, tem solução. Jesus Cristo é a solução para a tua história. Eu falei, que Deus é esse? Que vê um ser humano sofrendo igual eu estou sofrendo, que apanha, que é humilhada, que tenta viver sua vida e essa outra pessoa não deixa. Que Deus é esse que não me tira dessa situação? E a minha mãe falou assim, minha filha, Deus não é invasor. Deus não é invasor. Ele só entra na história de alguém quando alguém abre a porta para ele entrar. Alguém abre a porta para ele entrar. E eu falava, mãe, não sei que Deus é esse que a senhora serve, não. Que acontece tanta coisa ruim, a senhora fica tão calma, só orando. E eu não entendia a minha mãe. Minha mãe tinha um mistério de oração, sabe? Que podia estar o mundo caindo, ela estava ali chorando, orando, e somente confiando. E eu falava, meu Deus, que Deus é esse que minha mãe serve, né? E assim foi indo. Foi indo, a minha história cada dia piorando. E chegou uma situação que os traficantes começaram a ir atrás do meu esposo. A polícia também já estava com foto dele. Nossa. E eu falei assim, se eles bater aqui em casa, eles não vão perguntar se eu tenho alguma coisa a ver. Eles vão só me prender junto. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, meu Deus, eu lembro como se fosse hoje. Eu tentei suicidar, a última vez que eu tentei suicídio, peguei uma cartela de remédio para me tomar. Eu acho que eram umas 3 cartelas de comprimido para me tomar, né? E aí eu chorei com esses remédios na mão, chorei no meu quintal. Foi assim uma oração de dor que eu fiz, sabe? Eu falei assim, Senhor, se alguém me chamar para ir para a igreja hoje, tem muitos anos que eu não piso numa igreja, mas se alguém, pode ser quem for, eu vou. E aí, o que Deus faz? Na mesma hora, uma amiga minha de balada, não foi um crente, não, a minha família toda era crente, foi uma amiga minha de balada, de festa, liga para mim, disse, Diana, você está fazendo o que hoje? Eu digo, não, estou aqui em casa, não estou fazendo nada, não. Vamos para a igreja, me convidaram, eu não queria ir só. Aí eu falei, nossa, que Deus me respondeu muito rápido. Aí lá vai nós para a igreja. Eu sentei lá no fundinho da igreja, lá no final. Chorava, aquela pregação foi todinha para mim. E ali o pastor desce, vai na minha direção. E ele pega na minha mão e fala assim, Deus está mandando te dizer que hoje ele te tira desse cativeiro. Ele te tira dessa escravidão que tu vive. Eu vejo muito sofrimento. Mais de 15 anos de muito sofrimento. E eu vejo alguém que fez obra para tu ser infeliz, até tu se matar com a tua própria mão. Eu sentia desejo direto de me matar. Mas Deus hoje está te tirando do cativeiro. Eu vejo 2 passagens. 2 passagens nas tuas mãos. Deus vai te tirar daqui, de Imperatriz do Maranhão. Vai te levar para uma terra, tu não conhece ninguém. Tu não conhece ninguém. Mas lá Deus vai te fazer uma grande mulher de Deus. E aí eu saí de lá e falei, aquele pastor tá doido. Tenho certeza, porque eu não conheço ninguém. A única pessoa que eu conheço que mora longe é meu pai, que mora em Pernambuco. Eu não tenho coragem de morar com ele. Quem é que eu vou que eu não conheço ninguém? Esse pastor não tá bem, não. Eu fiquei pensando, esse pastor não tá bem, não. Talvez não é para mim, não. E aí eu trabalhava com uma certa amiga e um dia ela me viu nessa situação de querer me matar, chorando todo tempo, querendo tirar minha vida. E eu falei, não tem mais solução, o que é que eu vou fazer? E ela falou assim, você não vai tirar sua vida, eu vou te ajudar. Não pega nada, pega só tuas roupas, tuas filhas. Deixa tudo para trás. Eu vou te mandar para uma cidade chamada Senador Canedo. Lá eu tenho uma irmã que tem uns quartinhos, eu vou alugar durante 2 meses para ti. E tu vai ficar lá. E tu vai arrumar serviço, e tu vai viver, tu não vai morrer.
E essa pessoa também não era crente. Deus usou muitas pessoas ímpias para me abençoar, para me tirar daquela situação. Porque Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Verdade. Né? E ali eu vim para cá. Não foi fácil no início. Né? Eu vim separada do meu esposo. Não foi fácil, foi luto. Sem nada, Ele nada, aceitou? nada. Como é que foi? E aí ele não aceitou. Queria botar até polícia atrás de minha família dele. E eu fui embora fugida mesmo, sabe? Eu não falei nem para minha mãe onde eu estava. Minha mãe desesperada. Eu tive que ligar para minha mãe dizer que eu estava bem. Quando eu estava vindo já. E aí, quando eu cheguei, eu comecei do zero, pastor. Não tinha nada, nada. Só minhas filhas. Dormi em cima de uma bolsa de roupa. Nada. Aí essa vizinha minha, que é a irmã dessa minha patroa, ela me ajudou muito com tudo, né? E aí foi indo ao meu serviço, comecei a comprar minhas coisas aos poucos, coisas dentro de casa aos poucos. E comecei a ir para uma Assembleia de Deus pequenininha que tinha do lado. Deus me colocou pertinho da Assembleia de Deus. Aí eu comecei a visitar, do jeito que eu estava. De vez em quando ainda bebia uma cervejinha, mas ia lá, visitava a igreja. Visitava a igreja. Aí até quando eu ouvi a voz de Deus, primeira vez. Estava lavando louça na minha casa. E Deus falou assim, filha, eu não te coloquei, não permiti. Tu está na vida dele, do meu esposo. Não foi em vão. Você é conhecedora da palavra, ele não é. E essa alma eu vou cobrar das tuas mãos. Aí quando Deus falou assim, eu caí em planto no chão. E aí a tia dele me ligava direto, que ele estava chorando muito. Aí eu falei com ele, você vai voltar, mas você vai fazer diferente aqui. Eu vou obedecer a Deus, mas você vai fazer diferente. E aí ele voltou, veio. Quando chegou aqui, ele já começou a trabalhar, botou um negocinho para ele, né? E graças a Deus mudou nessa área, né? Do que ele mexia lá atrás. Só que aí começou o meu processo. Porque eu peguei firme na igreja. Fiz uma nova aliança com Deus. E aí comecei meu processo, porque eu era uma pessoa, igual eu falei para a senhora, muito vaidosa. A minha vaidade era além. Eu era pessoa muito vaidosa, que chegava a ser muito tremenda. A minha vaidade, sabe, acima de Deus, eu acho. Muito vaidosa. Eu queria ser mais do que todo mundo. Eu não baixava a cabeça, eu não pedia perdão. E vaidade também de me arrumar, eu era demais. Mas eu achava que eu era super demais, sabe? E aí, isso não agradava a Deus. E eu era crente assim, na igreja eu estava lá, aí quando você me via no meio da rua, na padaria, roupinha curta, batom vermelho, você olhava para mim e disse, nossa, não é crente não. Não era a mesma pessoa da igreja? Não dava testemunho. E quantas pessoas tem assim também na igreja? Não dá testemunho de crente. Eu achava que era besteira. Falava assim, não é besteira, é isso aí. E na igreja era uma pessoa e fora era outra. E aí, uma vez, esse pastor dessa igreja, que ele não tinha muita sabedoria, que foi a primeira igreja que eu entrei, que é essa Assembleia de Deus pequena, ele quase me matou, né? Porque eu estava entrando no início, eu não tinha muita sabedoria, eu não tinha muito discernimento das coisas. E eu lembro que quando terminava o culto, fazia aquela fila, em posição de mão para ele orar. E sempre eu ia. Deus usava muito ele na revelação, eu sempre ia. E aí, quando chegou na minha vez, eu gostava daquelas argolonas bem grandes, sabe? Aquelas argolonas que não podia nem mexer nem os pescoços, de tão grande. E aí eu lembro que ele olhou para mim e disse assim, coloca esse brinco na minha mão. Porque se você não tirar agora, você vai para o inferno. Eu chorei na frente de todo mundo. Nossa. A igreja cheia de gente, a fila enorme. Se você não tirar esse brinco agora, colocar nas minhas mãos, você vai para o inferno. Quase me mata, pastor. Porque hoje em dia existem muitas pessoas assim, líderes, que não têm sabedoria ao tratar uma pessoa nova convertida. Entendeu? Porque uma nova convertida, ela não tem a maturidade do que uma pessoa que já tem há tempo na igreja. Uma pessoa que já passou por várias experiências, uma pessoa que já é madura espiritualmente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer sobre pessoas que estão bebendo leitinho e pessoas que já comem comida já grossa. Já sólida, né? Já sólida. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer isso. Infelizmente, tem muitos líderes que querem que a pessoa entra hoje e já se transforma assim. Não é a libertação, não é de um dia para a noite. É um processo. É um processo. Tem muita gente que confunde expulsão
com libertação. Uhum. Não tem nada a ver. Libertação não acontece do dia para a noite, não. Uhum. Deus usa você para expulsar um demônio. E às vezes, quando você sai lá fora, o demônio pega de novo. Exatamente. E libertação é o que é um período, é um processo demorado. É um processo demorado. E aí, quando ele falou isso, eu saí de lá chorando. Eu falei, eu não quero saber mais de igreja. Eu não quero saber. Só que a minha mãe, ela também é pastora, ela é uma pessoa muito sábia. Uhum. E aí eu liguei para minha mãe e falei, mãe, esquece, eu não quero mais saber de igreja. Esse pastor fez isso e isso comigo, eu não quero mais saber. Foi humilhada na frente de todo mundo, para mim, aquilo ali foi um fim. Uhum. A minha mãe olhou, falou assim para mim, minha filha, eu posso te falar algo? Tu vai ouvir com o teu coração aberto? Eu digo sim. Minha filha, você ama usar seus brincos, suas maquiagens, suas roupinhas curtas. Eu disse, amo, mãe, demais. Eu gosto demais das minhas coisas. Eu não vou largar por causa da igreja. A minha mãe falou assim, continua usando, minha filha. Continua usando. Só não para de ir para a igreja. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Ela foi sábia. É o Espírito Santo, não é o homem que vai fazer a obra na tua vida. É o Espírito Santo de Deus. E eu nunca esqueci dessa palavra. E eu peguei essa palavra no coração, pastora, e eu agarrei ela. E aí eu saí de lá, dessa igreja há pouco tempo, fui congregar em outra. Uhum. Essa outra já era mais diferente, sabe? Estilo batista, assim, mais diferente. E eu estava gostando muito, né? Lá eu aprendi muito a orar nas madrugadas, que eu não tinha esse costume. Do jeito que eu deitava, eu dormia. Dia que acordava, eu não tinha uma vida de oração. E hoje em dia o que está matando os crentes é isso, pastora. As pessoas não querem mais orar. As pessoas não querem mais buscar, pagar o preço. E o que traz a gente para mais perto de Deus é nosso esforço. Enquanto mais nós buscamos, mais nós temos. Tem gente que quer de Deus e não busca. Quer a proximidade de Deus, quer ter experiência com o Senhor e não busca o Senhor. E o que elas me motivou muito, né, a buscar. Aí foi quando eu comecei a buscar. E eu comecei a olhar para mim e ver defeito em mim. E eu comecei a olhar para mim. E eu comecei a orar assim, pedindo ao Senhor, Senhor, arranca tudo aquilo que não vem de ti, tudo aquilo que atrapalha eu ter um espiritual contigo, porque eu via todo mundo na igreja falando em línguas, né? Todo mundo tem uma experiência com o Senhor para contar. E eu queria ter uma experiência com o Senhor. Ai, Deus falou isso comigo. E eu ficava ouvindo falar do que os outros tinham experiência para contar. Eu falei, meu Deus, por que será que eu não tenho? Será que eu sou pior do que os outros? Eu quero ter algo com o Senhor, eu quero viver o sobrenatural, eu quero ouvir a voz de Deus, né? Só que às vezes a gente pede algo a Deus que a gente não está preparada. A gente nem entende o que está pedindo. A gente nem entende o que está pedindo. E esse foi meu caso. Aí eu comecei a descer, jejumar, descer. Eu lembro que eu jejuava o dia inteiro. Descer nas madrugadas, ficava trancada no quarto, não queria papo com ninguém, era só buscando. Aí eu comecei a ter experiências com o Senhor. Comecei a ter experiências novas, sobrenatural, de eu ver algo do céu, anjos, ver algo sobrenatural. O mundo espiritual se abriu. Sim, o mundo espiritual se abriu, só que algo que eu vivi não foi algo que eu pedi para o Senhor, né? Mas era algo que o Senhor tinha para me libertar de algo que me acompanhava, né? E aí eu comecei a descer. Enquanto mais eu descia, mais eu tinha. Desci. Aí chegou um dia que foi que aconteceu o arrebatamento, que o Senhor me arrebatou para o inferno, né? Foi esse dia que eu lembro que eu passei a madrugada inteira buscando. Pastora, eu não comia. Eu tirava água, tirava comida, tirava tudo. E eu comecei a descer. E quanto mais eu descia, menos de mim existia. Entendeu? Menos de mim existia, mais do Senhor. E aí eu lembro que nesse dia, o Senhor começou a falar comigo. Eu comecei a ter algo sobrenatural. E eu lembro que esse dia à tarde, o Senhor falou assim, vai na casa de uma missionária tal. Lá, a neta dela está possuída por demônio e ela não está conseguindo guerrear só. Vai lá, estou te enviando lá para ajudar ela. Aí eu lembro que eu cheguei na casa dessa missionária, fui lá, guerrei com ela, ajudei.
E a filha dela ali, graças a Deus, né, os demônios deixou ela. E eu peguei e saí, estava muito cansada, que quando a gente termina assim, um processo desse, a gente fica cansada, né? E eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, me deu uma sonolência, pastora. Aí eu coloquei a pregação na televisão, lá no meu quarto, e deitei. Quando eu deitei, eu só lembro que eu deitei e adormeci. Quando eu adormeci, eu lembro que eu via o meu espírito sair do meu corpo, como se eu tivesse o meu espírito vendo o meu corpo deitado na cama. E demorou muitas horas. Isso aconteceu, eu acho que de 6 a 7 horas. Esse processo todo. E as minhas filhas me chamavam. 6 a 7 horas, você fala da noite? Não, começou à tarde, mas foi umas 7 horas de relógio. Nossa. De 6 a 7 horas de relógio, esse processo. Tá, umas 6 a 7 horas você lá deitada. Deitada, né? E as minhas filhas me chamavam e eu não respondia, ficava ali parada. E eu vi o meu espírito saindo do corpo. O meu espírito saiu do corpo. E quando o meu espírito saiu do corpo, é como se eu estivesse voando e eu via o meu espírito deitada. Quando eu penso que não, eu fecho os meus olhos e abro, eu estou num lugar bem escuro. Era tipo uma caverna. Eu nunca esqueço. Era uma caverna. A porta de uma caverna. E quando eu olhei, aquele lugar já me deu um temor, um medo terrível. E eu comecei a gritar. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, que lugar feio é esse? Porque até então eu estava tendo o sobrenatural de Deus, coisas lindas, coisas maravilhosas. Mas quando eu vi aquele lugar, o lugar em si já dá um medo. E eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, que lugar feio é esse, Senhor, me tira daqui. Como se eu quisesse voltar e não conseguia mais. Eu falei, Senhor, me tira daqui, me tira desse lugar. E eu vi a voz do Senhor, e a voz dele mansa, aquela voz mansa, falou assim, minha filha, não fique com medo, eu te trouxe aqui para libertar algo que acompanha a tua vida. Ele fala assim para mim, eu preciso que você entre dentro dessa caverna. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou entrar, tem misericórdia de mim, me tira daqui. Eu gritava, me tira daqui. E Deus falou só assim, entra, minha filha. Entra, porque eu tenho algo para te mostrar. Quando eu entrei, foi a cena mais terrível que eu vi, pastora. Mais terrível. Aquela lava de fogo descia. E eu lembro que eu estava descalço. E começou a queimar os meus pés. Queimava os meus pés. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a gritar, Deus, por misericórdia. Quando eu olho para o lado direito, eu via muita gente pelada, uma em cima da outra. Mulheres, homens, tudo misturado. Parecendo aqueles vermes, sabe? Um em cima do outro, assim, pelado um em cima do outro. E essas pessoas gritavam, tem misericórdia de mim, Senhor. Deixa eu voltar, se eu voltar, eu vou fazer diferente. Deixa eu voltar, me dar uma chance de fazer diferente. E ali não tem mais misericórdia. Ali não tem mais jeito. E aí eu olhei para o outro lado, eu vi ali o paredão de demônios. Era demônio grande, demônio pequeno, demônio grande, demônio pequeno. E o Senhor foi me falando o nome de tudinho. Zé Pelintra, Pombagem, foi me falando o nome de tudinho. Só que o Senhor falou assim, caminha. E eu sempre chorando, pedindo misericórdia para me voltar, porque eu não queria caminhar mais ali dentro. A dor era tanto que eu estava sentindo, eu chorava, pastora. Eu gritava desesperada, você não sabe que desespero é estar naquele lugar. E aí Deus falou assim, caminha. Que chega lá no final, é o demônio que eu vou te libertar. Quando eu chego lá no final, ele é uma espécie de lobo misturado com mulher. Como se tivesse assim, a metade lobo, a metade mulher, um trem muito estranho. E um vestido coladinho no corpo, bem justo, curto. Os braços cheios de pulseira. O pescoço cheio de colar. A orelha cheia de brinco. O cabelo cheio de tinta, uma em cima da outra. Tinta, várias cores, como pintou várias vezes. Uma maquiagem bem forte. Sabe, é um trem mais... E um salto dessa altura. E ele virou as costas para mim quando me viu. Só que Deus falou assim, vira para ela agora. E ele obedece. Ele virou para mim. E o Senhor falou assim, minha filha, eu estou te libertando hoje desse demônio, chamado demônio da vaidade. Ele te acompanha há muito tempo.
Mas hoje eu estou te libertando dele. E aí, quando ele virou para mim, Deus falou assim: eu vou te mostrar, minha filha, como é que ele age. Ele age dentro das minhas igrejas e ninguém vê, ninguém percebe. Aí, na hora, apareceu tipo assim, uma espécie de um telão. Eu não sei te explicar o que era. E aí, eu vi uma moça bem vestida, uma moça do cabelo bem grande, bem vestida, uma evangélica, indo para a igreja. E lá está acontecendo o culto. E ela roda em mistério. Ela canta, ela sapateia, a presença de Deus é real na história dela. E ela vai para casa, aí ela volta de novo, ela canta, sapateia. Aí esse demônio entra. E eu lembro que eu escuto a zoada do salto entrando dentro da igreja. Tucu, 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 entrando. E quando entra, fica lado a lado com ela dentro da igreja. E o Senhor fala para mim assim: olha para o altar, cheio de presbíteros, pastores, missionários. Ninguém tem visão espiritual para ver. E aí entra dentro da mulher. E ela vai embora. Quando ela volta totalmente diferente, outra pessoa. Muito vaidosa, muito vaidosa. E aí ela roda mistério, ela fala em língua, e o Senhor falou: não sou mais eu que está nela. Aí naquele momento, pastora, o Senhor me fez eu voltar. Quando eu voltei, estavam as minhas filhas, minha cunhada, todo mundo chorando perto de mim, desesperado. E aí eu voltei. Quando eu voltei, deu aquele parque assim no corpo, que eu dei aquele pulo na cama. Aí quando eu voltei, eu já voltei gritando. Foi muito desesperador. Chorando, com medo de voltar para lá. Eu tinha medo de tudo que eu falava, de tudo que eu fazia. Medo de voltar para lá. As pessoas, às vezes, é até no meio cristão, pastora, às vezes eles esquecem que existe um céu e um inferno. E tem muita gente que nem acredita que existe um inferno. Só que hoje eu estou aqui para falar e dizer que existe um inferno. E nós temos que cuidar, principalmente nós cristãos. O inimigo, ele tem enganado muito no meio cristão. Ele tem enganado muitas pessoas, tem perdido a salvação. Hoje em dia não se prega mais que nem pregava antigamente, né? Hoje em dia eu vejo mais uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que tu pode, que tu é. Existe poucos João Batista que prega a verdade, mas ainda existe. E nós temos que ouvir a palavra da verdade, que é o que? Para nós se arrepender enquanto há tempo. Porque Jesus vai voltar e está perto, Jesus voltar. E muita gente está iludido. Muito crente está deixando o que muitas coisas tirar o foco, a visão. E a visão que não é a terra, é o céu. A nossa visão, nosso foco tem que estar focado no céu. Nós não podemos esquecer disso. Aí, com o tempo de cristão, muitos cristãos têm se corrompido. Muito cristão tem se corrompido. Porque olha e fala assim: eu já estou salvo, né? Já estou salvo, acabou. Só que é aí onde se engana. Tem que ter muito cuidado. Porque qualquer coisinha já é uma brecha, já é uma legalidade para o inimigo trabalhar na vida da pessoa. E aonde tem legalidade, ele trabalha. Porque o mundo espiritual, ele é legal. As pessoas esquecem disso. Existe um juiz, o juiz é Deus. E aonde tem legalidade, o Senhor dá permissão para fazer. Aonde tem legalidade, porque ele é um juiz justo, e eu costumo dizer que ele é justo até com o diabo. Porque se tem legalidade, o diabo vai lá, fala lá: teu filho amado, tua filha amada, pecou, fez isso, deu legalidade. E o Senhor, ele vai dar permissão, porque ele é um juiz justo. Acima de tudo, ele é justiça. Por isso que nós temos que vigiar, né? E assim, quando eu voltei, pastor, eu voltei outra pessoa. Só que foi um processo também. Porque, igual eu falei para a senhora, eu não estava preparada. Eu pedia algo que eu não estava preparada. E a gente tem que ter cuidado o que a gente pede em oração. O que a gente pede para o Senhor. Porque se nós não estiver preparado, tem muita gente que fica até louco. Eu quase fiquei louca. Passei foi tempo que eu gritava no meio da minha casa, igual uma pessoa desesperada. Eu gritava. Aonde eu olhava, eu via demônio. Aonde eu olhava, eu via demônio. Eu via demônio da igreja. Eu via demônio no meio da rua. Aonde eu olhava, eu via demônio. Eu estava com minha visão espiritual aberta, sabe? E eu estava tão abalada, que Deus mandava eu entregar. Eu estava na padaria, Deus mandava eu entregar recado para a pessoa. Eu chegava chorando. Eu juro que foi Deus que falou. Menina, eu ficava no desespero para falar algo que Deus mandava. Porque eu estava com o meu emocional abalado, sabe? Eu não sabia mais o que era natural, o que era espiritual. Eu estava muito confusa.
daquilo que eu tinha vivido, porque o espiritual é totalmente diferente disso aqui que nós vivemos. E eu estava muito confusa. Aí foi muita oração da minha mãe. Senhor, cessa as visão, meu pai, ajuda ela não vai aguentar. Eu quase fico louca, pastora. Foi muita oração para mim voltar ao natural, voltar ao normal. Foi muita oração. O mundo espiritual existe. E as pessoas brincam com isso. Isso não é brincadeira. O mundo espiritual existe. Existe se a gente soubesse a guerra espiritual que é. A guerra espiritual que acontece dia por dia, que o Senhor tem batalhado, né, em favor da nossa vida. E às vezes a gente fica brincando com o mundo espiritual. É algo muito sério, muito sério. E quando a gente tem essa visão do mundo espiritual, a gente não consegue mais olhar para o natural da mesma forma, né? Não, nunca mais eu voltei, pastora, assim, a ser igual era antes, igual eu falei para a senhora. Voltei totalmente diferente. Mudei tudo, sabe? Comecei a renunciar tudo. Renunciar. Só que foi aos poucos. Fui tirando tudo. Aos pouquinhos, fui tirando. Aí tá. Aí eu voltei com tudo para a igreja, né? Com tudo. Aí com o meu ministério. Aí eu saí dessa igreja que eu tava. Fui congregar com o pastor Júnior. Aí lá o ministério começou a andar, sabe? O pastor Júnior foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Ele, a esposa dele. O pastor Hélio Júnior, né, para quem conhece, a gente teve 2 pessoas que gravou aqui que chama pastor Júnior. É verdade. Né, o último agora, o pastor Hélio Júnior, né, que tem um testemunho muito impactante, ex-usuário de droga, que é uma bênção, né, tinha me falado a respeito da senhora. Então, ele foi o pastor que te ajudou nessa caminhada, Me ajudou. nesse processo. Me ajudou muito, assim, meu ministério cresceu muito, sabe? Ele me ajudou muito no meu ministério, ele e a esposa dele. Não foi fácil, né? Foi um processo bastante dolorido, porque o Senhor, às vezes a gente que é crente, a gente não quer passar por prova, né? Só que quer ser aprovado, e ninguém é aprovado sem passar por prova. Precisamos passar por prova. E às vezes é na dor. Como muitos olham como, meu Deus, dor, só dor. Não, mas para Deus é ferramenta de trabalho, é onde Deus está trabalhando. Né? Onde Deus está moldando o caráter do crente, está moldando ali a vida do crente através da dor. Hoje eu entendo isso, né? E eu lembro que aí Deus começou a me usar, né, para pregar. O pastor Gil me deu muita oportunidade e eu comecei a pregar. Deus começou a me dar entendimento da palavra, buscando, porque assim, o que cura, o que liberta, o que sara é a palavra. É a palavra. Não adianta a pessoa fugir. Porque não tem outro caminho, não é a palavra. Deixa eu te perguntar, você foi impactada pela visão que você teve, mas sim. E quando as pessoas ali te acordou e viu, eu acredito que não tem como ver o seu estado ali desesperado e não crer no que você estava vendo, mas você acha que teve alguém que não acreditou, né, no que você testemunhou? Na hora que eu voltei, eu creio que todo mundo que estava ali da minha família, que estava ali, eu creio que todo mundo acreditou. Só que esse testemunho não é um testemunho que eu conto assim, né? Só quando Deus permite, porque tem muita gente que não acredita. Igual a gente vai jogar isso aqui na internet, sim. E eu sei que tem gente que não vai acreditar. Que eu não creio, vai acreditar. Eu creio. Né? Já chegou assim, de eu contar na igreja e eu ver assim o rosto das pessoas. Tem gente que não acredita, né? Tem gente que não acredita. Só que Deus, ele falou comigo profundo. É como ele falou com Ezequiel. Quem acredita ou quem não acredita, mas você vai falar aquilo que você viveu, né? É algo que tem que vir de cada um, né? Crê ou não crê, né? Mas o Senhor falou, de tu, né? Se tu não falar. E aonde Deus permite, eu falo esse testemunho. Aí eu gosto de falar, aí Deus começou a me usar na palavra, e eu fui me libertando dia por dia, na palavra. Algo que eu fui aprendendo, né, na palavra. E aí, quando eu comecei a pregar, comecei a sair para fora para pregar. E aí, de muito tempo que eu já estava firme, pregando tudo, aí Deus me faz uma promessa. Eu tinha 2 filhas, minhas filhas, uma diferença de 10 anos, uma para a outra.
E aí já estava eu fazendo a obra, né, junto com o pastor Júnior, nós faz a obra em clínica, faz evangelismo nas ruas, morador de rua, a gente trabalha com esse tipo de pessoa. Uhum. Foi algo que me chamou a atenção nesse ministério do pastor Júnior, foi isso, sabe? Esse trabalho, sabe? Por isso que eu quis ir trabalhar com ele, foi isso que me chamou a atenção. E aí a gente começou a trabalhar junto, tudo aí quando tudo estava pegando fogo, mesmo, trabalhando, fazendo a obra do Senhor, como eu sonhei, aí Deus me faz uma promessa. Aí Deus usa alguém e fala assim, Deus vai te dar um filho varão, um profeta. Aí eu falei, meu Deus, nessa altura, eu com um menino pequeno, como é que eu vou fazer a obra? A minha cabeça foi essa. Aí Deus vai e usa uma pessoa, né, uma pessoa lá do Maranhão, e fala assim, Deus está te entregando um filho varão de novo, com a mesma profecia. E aí eu falei, meu Deus, se é tu mesmo que está falando comigo, confirma, Senhor, me mostra em sonho, Senhor, fala comigo. E Deus nada de falar sobre isso comigo. E aí eu fiquei com dúvida. Aí essa pessoa vai ligar para mim, fala para dizer que Deus mandou te falar, para tu tirar a dúvida do teu coração. Porque quando ele fala, ele cumpre, tu querendo ou não, né? E para dizer que é Deus que está falando contigo, continua tomando teus remédios, porque ele é Deus que passa por cima dos remédios. Nossa. E aí eu falei, meu Deus, não acreditando. Aí eu continuei, eu tomo injeção há muitos anos. E continuou tomando? Continuei tomando, minha filha já estava com o quê? Com 8 anos de idade, né? Continuei tomando injeção. E aí, quando eu pesquisei, eu comecei a passar mal. Passava mal, ânsia de vômito, passando mal. Aí eu tinha uma ultrassom marcado. E aí eu fui fazer a ultrassom, o doutor simplesmente olhou para mim e falou, mãe, parabéns, seu filho está todo formado. Eu digo, filho? Eu digo, que filho? Ela disse, seu filho já está todo formado, que gracinha. Toma remédio. Eu saí de lá, meu Deus, eu saí de lá, meu Deus, não sabia nem o que eu pensava. Eu falei, meu Deus, nessa situação que eu estou passando luta, né, para fazer a obra, que eu já tenho 2 filhas, mas minhas filhas já estavam tudo grandinha e agora um bebê. E aí, amém. Aí você pensa que a prova do crente acaba? Foi uma guerra espiritual, essa gravidez todinha. Eu descobri várias doenças que eu não sabia. Descobri que eu tinha diabetes, pressão alta, várias doenças. Aí a minha gravidez foi tida como uma gravidez de risco. Aí o povo do posto manda para a maternidade. Aí fala, você agora vai fazer todo o pré-natal na maternidade, porque sua gravidez é de risco. E aí eu só vivia passando mal, só vivia lá, só vivia tomando soro, só vivia passando mal. Uma gravidez totalmente diferente das outras, de quando eu estava no mundo. Totalmente diferente. Eu digo, meu Deus, Senhor, me dá um filho, e me passa essa luta todinha. E aí, quando foi na semana para me ganhar, e eu grávida, eu fazendo a obra. Todo mundo, meu Deus, não tem medo não, entrava em biqueira, em todo lugar onde tinha a obra, eu fazia. E aí, quando foi a semana para me ganhar, eu ia para a maternidade, eles mandavam embora para casa. Eu com dor, bastante dor. Eu maternidade mandava para casa. Acho que foi uns 7 dias assim. Quando foi na última, eu com a bolsa estourada, eles mandando eu embora para casa. Eu digo, não é possível, vai passar da hora. E aí, na última, eu fui, minha irmã fez um barraco lá na maternidade. Disse, gente, ela vai morrer, vai acontecer alguma coisa, está passando da hora. Aí o médico falou assim, olhou para mim simplesmente, falou assim, você vai ter normal. Eu, com todos os exames de gravidez de risco, e ele falou, você vai ter normal essa criança. A criança já estava com mais de 4 quilos. Nossa. Aí lá vai eu ter normal, sofrimento, luta. Aí quando eu tenho ele normal, eu falei assim, acabou, que nada, minha placenta prega. Quando minha placenta pregou, eu tive uma hemorragia. Meu Deus. Comecei a sangrar. Sangrar muito, pastora, muito. Enchia balde de sangue. E aí eu via médico correndo de um lado para outro, com a mão na cabeça, disse, nós vamos perder ela. E eu sempre falava para Deus, eu não tenho medo de morrer, meu Senhor, porque eu fiz uma nova aliança contigo. Eu sei que para onde eu vou, não tenho medo de morrer. Só que quando eu vi aquela criança saindo de mim, pequenininha, eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, deixa eu criar essa criança, Senhor. Tem misericórdia de mim. E aí, enquanto isso, tinha uma igreja lá fora orando por mim. Por isso que eu digo a importância da oração. A minha mãe estava de joelho orando para mim, era muita gente, eu recebia muita mensagem. E aí, quando eu penso, acabou, eles estancou ali a hemorragia. Conseguiu arrancar a placenta. Arrancaram a placenta com a mão mesmo.
conseguiu arrancar a placenta. Foi dor pior do que a dor de parir. E aí eu falei assim, acabou. Aí trouxeram o bebê para mim, meu filho. Com 2 dias que meu filho estava perto de mim, ele ataca a convulsão. Uma convulsão atrás da outra. A doutora veio, falou para mim, mãezinha, eu sinto muito. O teu filho está com uma doença grave e aqui no Senador Canedo não tem UTI. Não tem UTI. E aí, ora o teu Deus para ver se aparece alguma UTI, alguma vaga em Aparecida de Goiânia, um lugar que tenha UTI para criança, né? E aí eu entrei em desespero. Sabe quando você você passa por tanta coisa, uma em cima da outra, que eu ataquei um ataque emocional. Sabe? Aquele ataque emocional que parece que está com uma loucura. E a vontade que eu tinha, eu escutava meu bebê chorando, eles caçando veia nele, e eu fiquei desesperada, vão matar meu filho. Eu estava tão atacada que a vontade que eu tinha era de arrancar, e eu estava tomando bolsa de sangue, e outro lado tomando soro. Eu arranquei o soro, a bolsa de sangue. Me deu um ataque emocional tão grande que eu saí surtada de lá, correndo. Acabei de ganhar bebê. E aí a médica falou, segura ela. Tem alguém que possa acalmar ela? Essa mãe precisa estar bem para cuidar do filho dela. E aí a minha irmã estava lá comigo e falou assim, tem a pastora dela. Pois chama ela, eu vou abrir os portões para ela entrar, né? E aí ligaram para a minha pastora, para ela vir, que é a pastora Adriana. Mas antes da pastora vir, Deus manda uma serva dele lá no hospital, que eu nunca vi. Aí eu estou lá dando aquele ataque. Aí entra essa mulher, muito humilde, muito simples, com a Bíblia na mão. E quando ela chegou na porta do quarto que eu estava, eu senti uma paz, como se fosse o próprio Deus entrando com ela. E aí, quando ela entra, ela olhou para mim. Aí eu falei assim, a senhora veio orar por mim, não foi? Aí ela falou assim, minha filha, eu estava lá na minha casa, eu não te conheço, de madrugada orando. E Deus falou assim, tem uma serva minha, lá na maternidade precisando de socorro, vai lá. Tal hora. E ela chegou lá, pastor. E quando ela olhou para mim, ela falou assim, eu vou abrir uma palavra. E ela abriu lá em Isaías, onde está tendo um confronto de uma nação contra a outra. E ela, mulher de Deus, sabe o que significa essa palavra? Eu digo, não. Está tendo uma guerra espiritual dentro dessa maternidade pela vida do teu filho. Eu posso orar por você? Eu digo, sim. Ela tirou um óleo de dentro da roupa dela, passou na mão, quando ela triscou em mim, eu desmaiei, caí no chão. Quando eu caí no chão, Deus me leva em espírito, no meio do hospital. No meio do hospital. Eu vi aquele monte de homem de preto correndo. Aí o quartinho onde meu bebê estava, né? Estava no bercinho, assim, tipo uma acobadora, né? Estava deitadinho. Aí esse quartinho, eu vi aqueles monte de homem de preto. Mas eu via anjos guerreando com eles. E aí, de repente, quando eu olho para a porta do quarto onde está meu filho, eu vejo um leão gigante. E esse leão começa a rugir bem alto. Ele runge um rugido bem alto. E aí, quando eu olho para o leão abre a boca e fala, eu sou o leão da tribo de Judá. Ninguém toca o meu profeta que eu enviei para a terra. Quando ele falou isso, eu voltei em mim. Voltei numa paz de espírito. Só tem noção. Aí, quando eu voltei, essa mulher olhou para mim e falou assim, filha, deixa eu te falar algo. O teu filho ainda vai para a UTI, mas é só para provar que Deus é Deus nessa terra. Mas ele já recebeu a cura nessa tarde. E aí ele foi para a UTI. Foi 10 dias. Sem ver ele, porque não pode ficar lá. Foi muita luta. Mas quando eu fui buscar ele, com 10 dias depois, ligaram para mim para buscar ele. A doutora olhou para mim e falou, mãezinha, eu não estou entendendo o que aconteceu. Mandaram essa criança com toda a bateria de exame. Dizem que ele estava com uma doença muito séria. Mas quando eu fui fazer o exame, fiz exame até do cabelo dele. E ele é a criança mais saudável de toda essa UTI. Aí eu olhei para ela e falei assim, meu Deus, curou ele. Foi o meu Deus. Sei que foi só para comprovar o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo. E hoje ele está com 2 aninhos. E é muito saudável. Chama Samuel. Muito saudável. E aí essa é outra, né? Forte. Outro testemunho, né, do sobrenatural. Muito forte. Né? Que eu vivi, né, o sobrenatural. Mas quando eu voltei
de todo esse processo, ainda voltei mais firme no Senhor. Porque às vezes a gente não quer passar o processo. Mas Deus, ele permite certo sofrimento para que o nome dele seja glorificado. Na hora eu não entendia. Falava, meu Deus, eu te sirvo, sou fiel a ti. Abandonei tudo, Senhor, por causa de ti. Por quê? Eu não entendia na hora. O Senhor prometeu, disse que ia dar. Prometeu, disse que ia dar, ia ser saudável. E agora veio doente. Eu quase morri, passei pelo vale da sombra da morte. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito nessa terra. E qual é o propósito? Que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu lembro da passagem onde tem um cego, que alguém vai e pergunta assim, quem foi que pecou? Foi ele, os pais dele. Não, ele nasceu assim para que o nome do Senhor seja glorificado. E com nós não é diferente. O Senhor, ele sempre manda socorro na hora certa. Ele não desampara os seus filhos. Ele manda socorro na hora certa. Mas o nome dele vai ser glorificado através da nossa história, né? E assim foi. E depois disso, graças a Deus, na caminhada, né? Fazendo a obra, ele nunca me atrapalhou, né? Realmente Deus falou, ele sempre foi um bebê quietinho. Sempre andei nas vigílias, em todo lugar com ele. Ele nunca foi, eu até vou pregar com ele, ele nunca me atrapalhou, né? E hoje eu vejo que tudo foi um processo do Senhor e ele é a minha alegria. Minha alegria hoje, quando eu olho para ele, é motivo de eu sorrir de alegria, porque Deus falou que ele era ia ser o motivo da minha alegria. E hoje eu passo o processo ainda pelo meu esposo, né? Ainda não se converteu, mas eu vejo a mão de Deus trabalhando. Ele era uma pessoa que bebia muito, igual eu falei para a senhora. Eu ia para a igreja, ele ia para o bar. Eu ia para a igreja, ele ia para o bar. Ia pregar, ele ia para outro lugar. Mas hoje, para a honra e glória do Senhor, já tem mais de 6 meses que ele não bebe mais, né? Fica mais em casa. Eu creio que no momento certo, eu creio que um dia ainda vou vir contar esse testemunho dele, Glória né? a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Muito lindo, forte, impactante a sua história. Eu fico vendo assim as pessoas que sentam aqui com a gente para contar. Eu imagino quantas pessoas, né, que estão em casa e não viveram o sobrenatural de Deus. É verdade. Né? O sobrenatural de Deus vai além daquilo que a gente já viu, daquilo que a gente já imaginou, né? Então, o mundo espiritual, ele existe, e às vezes quando a gente está brincando demais com as coisas de Deus, ou incrédulo demais, Deus permite a gente ver, né? Para de fato a nossa fé ser edificada, a gente viver uma transformação, porque tem hora que a gente precisa ver para crer. É verdade. Né? E o que você tem para dizer para as pessoas que estão em casa que não viveram essa experiência? Porque a gente veio conversando no carro e você falou algo assim interessante, né? Eu nasci dentro da igreja, fui ensinada, tive a minha raiz, mas não tive a experiência com Deus, a intimidade. E aí você falou assim, eu quero ter essa intimidade, eu quero ter essa experiência. Aí você falou assim, então vou descer. Se é pra descer, vou descer, né? Então, assim, eu achei interessante que tem gente que às vezes está na igreja 10 anos, 20 anos, é um religioso, mas essa escama não caiu do olho dela, sabe? Não entendeu que ela só é um praticante ali, né? Não é um religioso, não teve essa intimidade, essa experiência com Deus. E a gente precisa ter experiências para contar. É verdade. Realmente eu falei para você, tem pessoas que falam assim, eu tenho 30 anos de crente, né? Tenho 20 anos, tenho 40 anos, não importa os anos. Mas se a gente for perguntar quantas experiências sobrenatural com Deus você tem, às vezes a pessoa não tem para contar, entendeu? Porque só tem um tempo, né? Só tem tempo, mas não tem o principal. Tem gente que está na igreja há tempo, mas nunca teve um encontro verdadeiro com Deus. Nunca nasceu de novo. Lembro do Nicodemos? Eu gosto muito de pregar sobre Nicodemos, porque era alguém que conhecia as leis, sabia a Bíblia de capa a capa, né? Mas no dia que ele foi ao encontro de Jesus, quando Jesus falou que era necessário ele nascer de novo, ele não entendeu. Ele falou, como assim? Como é que uma pessoa da minha idade vai voltar para o ventre da mãe? Porque é alguém que não tem, nunca teve experiência com o Senhor. É alguém que nunca nasceu de novo. E quantas pessoas que estão dentro da igreja vivendo desse jeito, vivendo a mermice, vivendo ali somente, ali parece que vai só para ir
ir, sabe? Só para ir para a igreja ali mesmo. Acostumou aquela rotina de estar ali na igreja. Mas não tem ali um sobrenatural de Deus, não vive algo espiritual, né? Infelizmente, nós estamos vivendo em época, pastora, que quando a pessoa é muito espiritual, a pessoa ela é criticada. Uhum. A pessoa é criticada. A pessoa olha, nossa, é muito espiritual, a pessoa é muito criticada, entendeu? É santarrona. Isso, quer ser santa Ah. demais, entendeu? É muito Aham. criticada. Infelizmente, nós estamos vivendo essa época, o inimigo ele tem colocado escama. Porque sabe, se a pessoa nascer de novo é diferente. Se a pessoa viver o sobrenatural de Deus, muita coisa muda, pastora. Muita coisa muda, sabe? E muita gente hoje está precisando disso. Muita gente está precisando mergulhar mais profundo, está acostumado a viver só no rasinho. Vai só no rasinho. E precisa mergulhar mais profundo. E quando a gente mergulha mais profundo, não tem nada que impeça a gente querer mais. É uma sede que a gente fica, né? É igual no primeiro amor, a gente fica naquela sede de buscar. E é isso, pastor, eu creio assim que todo mundo tem que ter essa sede, sabe? Porque não adianta eu falar de algo que eu não vivo. Né? E hoje em dia está assim, precisa falar de algo que não viveu, sabe? Contar testemunho dos outros, falar do que fulano falou, mas não vive. E às vezes por falta de busca, entendeu? Porque enquanto mais busca, é algo que precisa sair de você. Enquanto mais busca, mais você tem, né? Enquanto mais você desce, mais do Senhor você tem, né? E aí, às vezes, a pessoa vive uma vida ali de mentira, né? Ora ali, num tempo, igual os fariseus, né? Ora ali na frente de todo mundo, tem aquela oração bonita, oratória bonita. Eu sempre falo, Senhor, eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Quando eu vou pregar, eu falo, Senhor, vai comigo, se o Senhor não for, não vou. Né? Quando eu subir no altar, ainda sou daquelas crentes antigas, que eu oro antes de eu subir no altar. Falo, Senhor, vai comigo, Senhor, sobe aqui comigo, Senhor, usa a minha boca, porque se for sair algo de mim, não sai nada. Nada. Porque eu aprendi a me diminuir. Eu amo a história de João Batista. É necessário que eu me diminua para que ele cresça. Né? Que eu desapareça para que ele apareça. Aí muitas vezes a gente quer aparecer, quer que Deus apareça. Não, a gente tem que diminuir, a gente tem que descer. Como é que Deus vai aparecer em alguém muito eu? Muito eu. Deus não aparece. Deus não trabalha desse jeito. Deus, ele vê quando a pessoa desce. É necessário descer, diminuir, renunciar. Esse é o verdadeiro evangelho. É arrependimento, é renunciar, negar a si mesmo. Não existe algo mais difícil de fazer do que negar a si mesmo. É tu ter vontade de não fazer. Porque a gente é carne, a gente tem vontade, mas a gente não faz, nega a nossa carne, não faz. Isso aí que é o verdadeiro evangelho. É você negar a si mesmo. É você, às vezes, corroer por dentro, com vontade. Às vezes, a pessoa fez um mal para ti. Às vezes, a pessoa te persegue. E muitos crentes que não perdoa também. Tem essa falta de perdão. Eu não consigo perdoar. Eu perdoo, a pessoa vai para lá e eu para cá. Não, está errado. A palavra do Senhor manda nós orar pelos que nos perseguem. É fácil orar pelaquele que me ama, aquele que ora pela minha vida. E orar pelos que nos perseguem. Será que eu tenho coragem de orar? Pelo aquele que me odeia, aquele que deseja o meu mal? Eu colocar o joelho no chão, Senhor, liberta essa alma. Senhor, cuida dessa alma, liberta. Porque muitas vezes nós olhamos somente para a carne. Mas o que o apóstolo Paulo vai dizer? A nossa luta não é contra sangue nem carne. E nós não temos essa visão muitas vezes. Nós olhamos somente para a carne. A pessoa fez isso comigo, a pessoa não falou comigo, eu não vou falar. A pessoa fez isso comigo, eu não vou perdoar. E esse não é o evangelho. Não é se nós não for limpa, santificada de coração. Quando Jesus voltar, nós fica. Se Jesus voltar, o arrebatamento acontecer hoje. Se eu tiver com alguma mágoa, uma falta de perdão do meu irmão, eu fico. Não adianta nada a minha caminhada, meu sacrifício. Não vai adiantar nada. É verdade. Olha, ouvindo você falar, eu não sei se quem está aí, comenta aí também. A gente sente até uma vontade missionária de ser mais fervorosa. Ouvindo você falar, eu tô aqui, tô ouvindo você falar e tô pensando, gente, quantas pessoas hoje têm se inspirado
Hoje dentro da mídia, né, as referências hoje que a gente tem cristãs são pessoas que vivem uma vida da modernidade, né? Sim. E eu sinto falta disso daqui. Eu não sei se quem tá comigo, eu falo, gente, o Culto na Roça tem que trazer essas pessoas que verdadeiramente vivem, né, o Evangelho de Cristo, a renúncia, né, e que fala a verdade, doa quem doer. Então, assim, que bom que o Culto na Roça tá aqui, trazendo pessoas como você, Glória a que, Deus. que sabem o que é preço, o que é renúncia, o que é santidade, o que é busca, porque a gente precisa olhar para pessoas assim e falar assim, não, eu preciso, eu tô muito fraca espiritualmente, tô precisando orar mais, tô precisando buscar mais, tô precisando santificar mais, e você deixa essa sensação na gente, de Glória a falar Deus, assim, eu pastora. preciso me santificar mais, eu preciso buscar mais de Deus, e eu quero, né, que as pessoas compartilhem desse sentimento, de sentir esse toque do Espírito Santo de Deus, Glória a te Deus. visitar aí, para que você venha buscar se santificar mais, se separar mais, né, porque não é fácil conquistar o céu, não. Não é fácil, Não porque é tem fácil. gente que pensa que vai entrar de qualquer jeito, pastora, mas não é. Não é. A gente tem que olhar pra gente. Não é olhar pro outro, é olhar pra gente. Todo dia a gente tem que renunciar. Todo dia. A gente tem que olhar pra gente e falar assim, meu Deus, é porque a gente pega, pastora. A gente pega no falar, no pensar. A gente tem que estar nos vendo todo dia, nos analisando todo dia, né? E a coisa mais triste que eu acho é um cristão que não dá testemunho. É um vizinho olhar e falar assim, não quero ser crente como ela. Porque eu já vi gente assim, quando eu estava no mundo, que eu olhava e falava assim, para mim ser crente como essa pessoa, não quero. Que dá mau testemunho, né? E sempre eu tive isso comigo. Tenho medo demais disso, porque assim, é algo que Deus vai cobrar. Porque as pessoas, ela olha somente assim, a pessoa está me vendo, a pessoa está me... Não, mas Deus, além de tudo, Deus, ele vê tudo. E Deus vai cobrar. A conta, ela chega. As pessoas esquecem disso, mas a nossa vida é uma plantação. Nós estamos aqui na roça, tem muitas plantações, né? A nossa vida é uma plantação. Tudo que nós plantamos hoje, nós vamos colher. Vai chegar o dia da colheita, né? Sendo ela boa, sendo ela ruim, vai colher. Algo que eu aprendi, que eu costumo, que eu tiro para a minha vida. Quando eu não entendi o processo que eu passo, muita luta que eu já passei, eu falava, meu Deus, já vim para a tua presença, por que que eu passo? O Senhor, quando a gente volta para Ele, pede perdão, o Senhor perdoa, porque Ele é um Deus misericordioso. Mas a consequência do pecado, ela fica. Independente de você ter voltado Ela ou não. fica. Vai chegar um tempo que eu vou colher as coisas boas que eu planto hoje, vai. Mas a consequência do pecado você vai colher. Não adianta você fugir, não, você vai colher. Porque a minha mãe me ensinou o caminho certo, certo. A escolha de quem foi minha. As plantações que eu fiz de errado foi minha. E aí a consequência do pecado veio. E o processo que eu passo, que eu já passei, as lutas, tudo foi eu colhendo o que? A consequência do pecado. Eu lembro de Davi. Né? O que Davi fez? Quis a mulher que não era dele. Ele tinha várias chances de ter outras pessoas, mas ele quis o quê? A mulher alheia. Pecou contra Deus, ele se arrependeu, acho muito lindo o Salmo 51, ele se arrepende, prefere perder a riqueza, prefere perder tudo, mas não quer perder a presença de Deus. Deus, ele é um Deus de compaixão, Deus de misericórdia, perdoou ele, mas a consequência do pecado, ele colheu a espada de Deus esteve sobre sua casa. Aí muita gente, Deus perdoa, mas meu filho, a consequência vem, a decisão é nossa, e é algo que Deus tem falado muito comigo esses dias sobre decisão. Decisão é algo, é um pontinho principal das coisas sobrenaturais acontecer. Eu preciso decidir, preciso abrir o coração para Deus. Porque às vezes a pessoa está com o coração tão fechado que até ela está numa pregação e ela não consegue abrir o coração para Deus entrar. Né? Porque a palavra de Deus é nosso alimento, pastora. É como nós passar 3 dias sem comer alimento mesmo, normal. Nós vamos ficar fraca, nós vamos ficar bem fraquinha, né? 3, 4 dias sem comer nada. O espiritual é do mesmo jeito. Tem crente que passa não sei quanto tempo, se ela é a Bíblia, é alimento espiritual. Menos longe das coisas espirituais tu tiver mais fome, mais fraco, tu vai sentir. Aí às vezes não entende, nossa, eu tô na fraqueza, sem força para ir para a igreja, porque tá buscando mais as coisas da terra do que as coisas do céu. É mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Nós temos que ter um tempo. O tempo hoje está tão corrido, pastora.
Corrido, você olha, meu Deus, mal amanhã, as pessoas que não já é de noite. Só que se a gente não tiver uma decisão, de falar assim, eu vou tirar esse momento pro Senhor. Porque às vezes a pessoa pensa que ela rouba de Deus, só quando ela não dizima, oferta, ela rouba de Deus. Mas nós rouba de Deus também o tempo. Quando nós não tiramos tempo para buscar o Senhor. E nós temos que ter essa vida de retidão, de busca ao Senhor. Eu não tinha costume, quando eu comecei a acostumar uma vida de oração, hoje, todos os dias, quando eu levanto, é a primeira coisa que eu faço, antes de pegar esse celular, antes de falar com qualquer pessoa. Todo mundo da minha casa já sabe, os meus filhos sabem disso. Eu não falo com ninguém antes de eu colocar meu joelho no chão e orar. Agradecer ao Senhor pelo dia, pela oportunidade de eu levantar. Aí sim que eu vou falar com os meus filhos, que eu vou tomar café, que eu vou falar, responder alguém no WhatsApp. Antes disso, não me chame, porque eu estou orando. Lá em casa todo mundo já sabe. É assim que eu faço. Porque a gente amanhece o dia, muitas vezes já pega o celular. Aí já responde todo mundo, menos fala com Deus. Aí quer ter um dia abençoado, sendo que não busca o Senhor. Primeiro lugar, busque ao Senhor, né? Busque ao Senhor. Porque muita gente falando, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Mas não age como se Deus estivesse em primeiro lugar. Porque falar, até papagaio fala. Mas precisamos agir, né? Precisamos ter uma atitude, mostrar que Deus está. Mostrar não é para o ser humano, não. Mostrar para o próprio Deus. Porque como é que eu falo que Deus está em primeiro lugar? Deus é em primeiro lugar na minha vida. E sendo que eu não tenho uma vida que eu coloco Deus em primeiro lugar. Que tudo atrapalha para Deus ficar por último. De noite, se der, eu oro. Não. Deus ele tem que estar em primeiro lugar. Eu levantar o pé no chão, Senhor, obrigado. Nem que seja uma oração rápida. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Aí eu vou almoçar, Senhor, obrigada pelo almoço. Aí eu vou jantar, Senhor, obrigado pela janta, obrigado pelo dia. E de madrugada continua. É maravilhoso você ver Deus agindo no dia, sabe? Deus dando livramento, Deus cuidando. Porque você chama o Espírito Santo. Quando você chama o Espírito Santo, ele faz parte do seu dia, né? É maravilhoso. Amém, glória a Deus. É isso precisa ser falado, isso precisa ser ensinado, né? E hoje a gente escuta muita pregação motivacional, mas a gente não escuta muita palavra de renúncia sobre cruz. Não, hoje em dia está mais escassez, né? Sobre cruz, sobre renúncia. Eu vejo mais umas mensagens que tu pode, que tu é, mas sempre eu costumo dizer, ainda existem profetas de verdade, né? São poucos, mas existe, que vai olhar para você e vai dizer que tu não pode, que tu não é. Quem pode é ele, quem é ele, né? Ele que faz. Eu sempre costumo dizer isso nas minhas pregações, né? Que é ele que está acima de tudo e todos. Porque se não fosse por ele, nós nem estaria aqui hoje, né? Porque grande é o livramento. Às vezes tem livramento que a gente nem sabe. É verdade. Que Deus dá pra gente, né? É verdade. Missionária, então, você ministra fora também em outras igrejas? Sim, ministro. Quando não tem algo lá na minha igreja, algum trabalho que não vai atrapalhar, sempre eu saio para ministrar. E os dias que não tem culto, sempre eu estou saindo, né? Amém. Então, a missionária aqui de Senador Canedo, gente, o culto na roça é em Caldazinha, Senador Canedo de Caldazinha, uns 15 minutos, né? E também uns 40 minutos, 50 minutos de Goiânia, Senador Canedo fica. Então, para quem conhece por aqui no Goiás, né? Quiser convidar ela também de algum outro estado, né? Acho que o testemunho seu, tanto a pregação quanto o testemunho é muito válido a gente levar para as igrejas, para as pessoas ouvir, Glória a Deus, né? louvado seja o nome do Senhor. E que Deus possa, né, preparar e abrir portas, preparar lugares para você estar ministrando e contando o que você viveu. Glória a Deus, Amém. pastora. Sempre vai ser um prazer, né, falar do Senhor. Eu sempre gosto de colocar Deus acima de tudo, né? Eu falo sempre que a minha vida sirva, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu sempre falo que o meu maior desejo é alguém olhar para mim e falar, missionária, eu te vi e senti muita presença de Deus, né? Porque tem gente que deseja a riqueza da terra. Eu não vou dizer que a gente precisa, porque a gente precisa, a gente é ser humano. Mas meu maior desejo, né, é sempre quando eu chegar em algum lugar, ou alguém me ver e falar, missionária, eu vi aquela missionária, aquela mulher cheia de Deus. É um sonho no meu coração, né? Cada dia mais tem mais a presença do Senhor na minha vida. Amém, glória a Deus. E para quem está em casa assistindo, se você viveu
alguma experiência no sobrenatural, se você viveu também, assim como a missionária, uma experiência de ser arrebatado, né, de Deus te levar no céu ou no inferno, conta aí nos comentários a experiência que você viveu. Eu, né, sou aquelas pessoas que ficam lendo os comentários e acredito que outras pessoas, e eu tenho certeza que através dos comentários o seu testemunho vai também edificar a Aleluia, vida de alguém. Jesus. Amém? Quero dizer para vocês que aqui no Culto na Roça, todo último sábado nós temos encontro de vasos. Você que quer vir participar de um culto, conhecer a gente, se organiza para estar aqui, né? Todo último sábado, às 3 horas da tarde, tem culto. E abril nós teremos no segundo sábado, dia 12, uma grande vigília. Começa às 10 horas, vai até 3h30 da manhã. Depois tem uma janta aí gratuita para todo mundo, que é uma bênção. Em maio nós temos um congresso para mulheres, né? Você que é de outro estado, quer vir conhecer o projeto. Nós temos um culto à tarde, um culto à noite. É um congresso que eu não tenho nem como falar aqui, não tenho nem palavras, é tremendo. E nós estaremos fazendo esse mesmo congresso em São Paulo no mês de junho, no final de junho. Você que não tem como vir para cá, é mais próximo de São Paulo, é de São Paulo, participa com a gente no Congresso Aviva Mulheres de São Paulo, dia 28 de junho. É muito recado, é muita informação. Eu sempre falo, segue a gente no Instagram, fica acompanhando os stories, vê lá nos destaques, que a gente posta tudo no Instagram, tá bom? E também tem o nosso número de assessoria, caso vocês queiram tirar alguma, né, dúvida aí, saber alguma informação. Missionária, quero te agradecer. Foi muito bom, né, poder te ouvir. O que você achou? Que você falou assim, a gente tá escutando, parece que demora tanto a acabar, que você achou que foi rápido aqui? Você viu o tempo passar? Na verdade, quando a gente assiste pelo YouTube, a gente acha que é mais tempo, né? Mas, na verdade, passa rápido, igual a irmã falou, passa bem rápido. Na hora que tá gravando, parece que é rápido, né? Parece que é mais rápido. A gente rápido. não vê nem o tempo passar. Tempo passar. Como é bom falar de Jesus, né, pastora? A gente fala de Jesus, o tempo passa muito rápido. Verdade, verdade. A gente nem vê, ó, já acabou. Aí quando olha, foi 1 hora, foi 2 horas. Fala assim, nossa, foi tudo isso? Né? É verdade. Amém. Então é isso, gente. Deus abençoe vocês, missionária. Deus abençoe. Amém, pastor. E já tô contando com você pra somar aqui com a gente no Encontro de Vasos. Glória a Deus, vou estar aqui com fé em Deus. Agora faz parte, viu, gente, da equipe, faz parte do nosso grupo do Encontro de Vasos. Amém, glória a Deus. Amém. Pessoal de casa, Deus abençoe a sua vida.